Vamos direto ao fato, em torno do qual depois nós vamos analisar. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que redes sociais liberem as contas de deputados que publicaram fake news sobre urnas eletrônicas. Os detalhes a gente confere ao vivo com o nosso repórter Nolan Robertos, lá em Brasília. Nolan, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham o WW. William, para tomar essa decisão, o ministro Alexandre de Moraes levou em conta um pedido feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que disse que as redes sociais são um instrumento importante de comunicação dos deputados com a população. Ele diz o seguinte, que as redes sociais, abre aspas, têm relevância para o exercício pleno das atribuições do mandato parlamentar, fecha aspas. Essa decisão de Moraes libera os perfis dos deputados federais Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e também dos deputados federais eleitos Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e também Gustavo Gayer, do PL de Goiás. O ministro Alexandre de Moraes estipulou uma multa de R$20 mil caso esses deputados voltem a publicar fake news em suas redes sociais. Sobre Carla Zambelli, William. Carla Zambelli não teve seus perfis liberados pelo ministro Alexandre de Moraes, porque ela teria, segundo o ministro, feito várias publicações ilícitas em suas redes sociais. E aí eu vou abrir aspas aqui para um trecho da decisão de Alexandre de Moraes, que diz o seguinte, abre aspas, não é permitida a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas, fecha aspas. Eu tentei entrar em contato com a Carla Zambelli, ela não me respondeu, a gente não conseguiu falar com ela, só quem se pronunciou foi Van Hatten. Ele disse que disse surpreso a respeito dessa decisão de Moraes de liberar suas redes, já que, segundo ele, seus perfis nunca foram bloqueados, apenas uma publicação que foi excluída no mês de novembro a pedido de Moraes. William, volto ao estúdio com você. Nolan, obrigado. Boa noite para você aí em Brasília. Deixa eu apresentar o nosso público, o nosso participante da roda agora. Luiz Fernando Pereira, coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP. Luiz Fernando, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado por participar. De cara, a minha primeira pergunta a você, o especialista. Aparentemente, o ministro Alexandre de Moraes alivia a barra, vamos usar um pouco de gíria. Por outro lado, ele impõe uma multa, o que parece deixar a questão no seguinte pé. Não teria sido melhor, logo de cara, impor uma multa em vez de bloquear os perfis? Acho que não. Boa noite, William, Caio, Raquel. Eu acho que não. Eu acho que o ministro Alexandre, naquele momento, tomou a decisão correta. Aliás, é uma decisão que está amparada numa resolução, e essa resolução foi aprovada por todos os ministros do TSE. Isso tudo está muito centralizado na figura do ministro Alexandre, como se ele estivesse decidindo tudo de forma isolada. Não? A resolução que prevê a possibilidade de desligar as contas, os perfis dos deputados, é uma decisão amparada por uma resolução aprovada por todos os ministros do TSE. E quando é que ela deveria ser tomada? Quando há uma disseminação reiterada de notícias falsas sobre o sistema de votação e totalização de votos no Brasil, sobre a urna eletrônica. O recado já tinha sido dado pelo TSE na cassação do deputado Francisquini. Depois veio a resolução e quem pagou para ver teve os perfis desligados. Essa é uma decisão correta naquele momento do período eleitoral, pré e pós-votação, em que o Brasil estava conflagrado, sobretudo por teorias conspiratórias contra o sistema de votação. A liberdade de expressão, lembrou o ministro Fachin, com um precedente da Suprema Corte Americana, não autoriza as pessoas a gritarem "é fogo no teatro lotado", sendo essa notícia mentirosa. É preciso responsabilidade. A multa era insuficiente. Agora, a eleição passou, os deputados pararam de insistir na tese, ele volta a liberar. Mas mantém a multa. Mantém a multa, veja. Isso aí é grau de coerção, William. Quer dizer, aqui no Brasil, quando você toma uma decisão em torno da falsidade de uma notícia, você pode aplicar essa decisão de várias formas. E isso fica
a cargo do juiz responsável pela aplicação. Se o momento é um momento mais crítico, um momento próximo da eleição, ele pode aplicar essa decisão judicial de uma forma mais radical. Por quê? Porque a multa, quando eu aplico uma multa por uma notícia falsa que foi disseminada, eu não evito que ela volte a ser reiterada. Eu posso reiterá-la outra vez, e a soma da disseminação dessas notícias falsas por essas armas poderosas, que são esses perfis repletos de seguidores desses deputados, pode gerar um problema para o Estado Democrático de Direito. Então, quem sabe agora a multa resolva, lá atrás a multa não era suficiente. Essa é a calibragem que fez o ministro Alexandre de Moraes. É bom esse verbo, Luiz Fernando. É bom esse verbo, se bem que no mundo dos operadores de direito, que é o seu mundo, calibrar pode ser visto de uma forma até um pouco, digamos, perigosa, né? Como é que alguém vai calibrar um preceito constitucional ou vai calibrar um artigo de algum código? Mas o verbo dele usado, calibrar, eu coloco em relação aí como provocação, evidentemente a você, o repórter político, atendendo a um pedido do presidente da Câmara. Isso foi uma calibragem política? Certamente. Bom, vamos lá. Não sei se o Luiz Fernando concorda, mas você vem com a palavra, Luiz Fernando, se foi uma calibragem política essa decisão do ministro hoje. Mas, Caio, você. Deixa o Caio responder, vamos lá. Bom, vamos lá. William, a decisão do Alexandre é uma decisão muito mais para o Valdemar da Costa Neto e principalmente para o Arthur Lira do que para os bolsonaristas. Ele faz um gesto político, atendendo ao pedido do Arthur, que já não queria, o Arthur Lira já não queria entrar nessa, entrou por quê? Porque o Arthur Lira faz tudo que ele pedir para ele, algum político importante fizer, algum dirigente de um partido que tem 99 deputados e ele vai enfrentar uma eleição no dia 1º de fevereiro, o que pedir para o Arthur ele faz, ele está topando qualquer negócio. E nesse caso... Essa frase é forte. E nesse caso, o Valdemar da Costa Neto, dono da maior bancada, dono de 25% dos votos da eleição da Câmara no dia 1º de fevereiro, ele solicitou que, atendendo a um pedido da bancada bolsonarista do PL, de que esses perfis fossem suspensos. E o Arthur Lira repassou para o Alexandre, que tem DNA político, sabe ler, quer distensionar também, veio aí de 4 anos de porradaria com o Bolsonaro, então fez o seu gesto político. Eu não acreditaria, ousaria dizer que não é uma decisão muito mais política que jurídica. Raquel, posso pedir ao especialista? Claro, depois eu falo. Essa é uma questão nevrálgica. Todo mundo que, como você, está no campo do direito, Luiz Fernando. Foi uma decisão política, a decisão tomada pelo presidente do TSE? Olha, primeiro explicando a calibragem. Quando eu digo calibragem, isso é importante, eu não estou dizendo que o juiz deva calibrar a aplicação da lei como se, nesse caso, ele aplica, não aplica por conta de injunções ou circunstâncias políticas. Eu digo a calibragem na forma de executar a decisão judicial. E isso a lei brasileira autoriza. A forma de executar aqui no Brasil não é posta na lei de forma exaustiva. O juiz pode escolher a forma mais ou menos rigorosa e com isso ele não está calibrando a aplicação da lei, mas apenas o cumprimento das decisões judiciais. Eu faço esse esclarecimento, acho importante. Eu acho que o ministro Alexandre, é claro que tem o peso institucional do pedido do presidente da Câmara, né? E isso é levado em consideração. Seria loucura imaginar que um pedido isolado de um deputado federal bolsonarista tem o mesmo peso do pedido do presidente da Câmara. Mas eu acho que, ao lado do peso institucional do pedido do presidente da Câmara, há um pouco o reconhecimento de que a situação está mais distensionada. E isso autoriza, sim, uma recalibragem na forma de execução da decisão judicial. Eu saio da forma radical para o momento mais tenso de suspender o perfil e vou para o ambiente da multa, que é uma medida coercitiva menos grave. Então, nesse sentido, eu não diria, quem sabe porque não possa dizer, como o Caio disse, que foi atender a um pedido político, mas eu digo que o peso institucional é relevante. Raquel? É isso, William. Essa é uma decisão política e jurídica. Ela está combinando as duas coisas. É uma decisão política porque, evidentemente, está escrito
escrito na sentença, Alexandre de Moraes atende ao pedido do Arthur Lira na medida em que Arthur Lira diz reconhecer o papel do TSE nas eleições, diz reconhecer o papel de Lira, que reconheceu a lisura das eleições, foi o primeiro a cumprimentar o Lula, e o Alexandre de Moraes ressalta na sentença que os deputados precisam atentar para o binômio entre liberdade de expressão e responsabilidade no uso das palavras. Agora, como diz o professor, também é uma decisão jurídica, porque essa resolução e esse período eleitoral acaba na segunda-feira, é o dia da diplomação. Então, neste momento em que você vai ter um presidente já diplomado, em que esse poder de polícia da Justiça Eleitoral termina e que todas as atribuições voltam ao STF, aí já dentro do inquérito das fake news, enfim, a gente entra numa outra questão, é um momento também juridicamente adequado para você fazer esse distensionamento. Eu acho que o seu argumento ele para de pé sozinho. Porém... E é aí que eu passo a palavra ao Luiz Fernando. Nós estamos já, Luiz Fernando, que você mesmo mencionou, uma situação de distensionamento político, foi acho que a expressão que você empregou. Nós somos obrigados a entender as decisões tomadas ao longo dessa recente linha do tempo pelo presidente do TSE dentro de um ambiente político. E é enorme o número de pessoas hoje no Brasil que enxergam essas decisões como tendo sido tomadas em busca de um efeito político, por razões políticas, dentro de um ambiente político. Portanto, como forma de interferência no processo político das eleições. O TSE extrapolou? Olha, William, eu discordei de algumas decisões tomadas pelo TSE, por uma maioria formada na linha do ministro Alexandre. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral foi muito intervencionista. Eu gostaria que o TSE tivesse sido mais minimalista no controle de conteúdo. Então, é uma opinião que eu tenho, já expressei essa opinião. Agora, é diferente, essa análise que eu faço sobre mais intervencionista ou mais minimalista, não tem nada a ver com esse tema exclusivo da coibição dos ataques à urna eletrônica. Eu acho que esse tema é um outro tema, em torno do qual há consenso de que o TSE deveria agir com todo o rigor. Isso, claro, como a tese conspiratória contra as urnas eletrônicas está de um lado da disputa, é normal que esse lado da disputa se sinta prejudicado pelas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu não entendo que possa ser lida a atuação do ministro Alexandre como em favor de um candidato. De jeito nenhum, nem contra outro candidato. O que há é a defesa da democracia. E a defesa da democracia não se faz sem a rigidez do processo de votação e totalização. Se o TSE não defendesse a urna eletrônica com o rigor que defendeu, em risco não estaria a candidatura de A ou de B, mas a própria democracia brasileira. Eu compreendo quem veja nisso uma interferência indevida, mas eu atribuo essa percepção à incompreensão do papel do TSE nas eleições brasileiras. Teremos esse distensionamento também do ponto de vista institucional, Caio? Acho que vai ter uma facilitação, sim. Todos os sinais dos três poderes são nesse sentido. Acho que o establishment se estressou demais e se cansou demais com esse estresse dos últimos 4 anos. Não estou dizendo que isso irá perdurar. Já houve situações de tensionamento e de estresse do próprio PT com o judiciário, principalmente. Você tem declarações do Lula quando estava sendo investigado fortes e de petistas fortes. Acho que era alguma coisa na linha... o Supremo não vai... se acovardou. O Supremo se acovardou, que é incomparável com as declarações que o Bolsonaro fez, mas na largada, sim. Na largada, apostaria ali numa retomada da estabilidade ali, institucional. Luiz Fernando, gostaria muito de agradecer sua participação aqui na nossa roda. Luiz Fernando Pereira, coordenador-geral da ABRADEP, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. E boa noite, Luiz Fernando. Boa noite a todos. Raquel, muito obrigado, boa noite. Caio, igualmente.